Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao canal NET Data. Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a questão do músculo esquelético. Na verdade, com relação à fisiologia, nós vamos ter 2 ou 3 vídeos sobre o músculo esquelético. Nesse vídeo especificamente, nós vamos falar sobre a anatomia fisiológica deste músculo, enquanto nos próximos vídeos nós vamos falar como de fato ocorre fisiologicamente falando a questão da contração. Aquela sobreposição da actina e da miosina, o gasto de ATP, vamos falar tudo bem direitinho com o prosseguir das aulas. Nessa aula, como eu estava dizendo, a gente vai tentar entender um pouco da anatomia, ou seja, nós vamos tentar entender desde o macro, daquilo que a gente visualiza de um músculo, até o micro, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai tentar entender é que os músculos eles são compostos por fibras. Essas fibras têm um diâmetro muito pequeno, de 10 a 80 micrômetros. No entanto, essa fibra, apesar de ter um diâmetro pequeno, ela pode ser muito longa. Na verdade, cada fibra de um músculo ela pode se prolongar por todo o comprimento do músculo. Então forma aí uma célula, se você parar para pensar, até bem grande. Pense, por exemplo, em um bíceps e a fibra muscular, essa célula, ela pode ter o comprimento deste seu bíceps, o que é muito grande. Mas se o músculo ele se subdivide em fibras, as fibras elas também se subdividem. Elas se subdividem em subunidades menores chamadas de miofibrilas. Essas miofibrilas, exatamente nessas miofibrilas, como vamos ver logo adiante, é que temos a maquinaria de fato para que ocorra a contração. E nessa imagem a gente observa essa parte um pouco mais de subdivisões. Aqui nós temos um músculo, né? Nós temos o fascículo muscular. Este fascículo muscular ele é formado pelas fibras musculares e essas fibras musculares são formadas aí por centenas a milhares de miofibrilas. Voltando um pouquinho a falar um pouco mais da fibra em geral, a gente também tem uma coisa bem curiosa com relação a ela. É que ela é inervada por apenas uma terminação nervosa, que é situada perto do meio da fibra. E você poderia estar se perguntando, se ela é inervada por apenas uma terminação nervosa e ela é uma célula bem grande, a fibra pode ser bem grande, ela tem subdivisões chamadas de miofibrila, que é onde vai ter a maquinaria da contração muscular. Como é que é esse potencial de ação? Como é que aquela membrana toda vai despolarizar? Ela despolariza, pessoal, porque no meio da fibra nós temos túbulos T. E esses túbulos T servem como se fossem fios elétricos que levam a corrente elétrica que vão desencadear aquele diferença de potencial, que é o potencial de ação, levando aí toda a maquinaria fisiológica a funcionar para que ocorra a contração, que é o que de fato nós vamos ver na próxima aula. Continuando essa aula, a gente vai observar que o músculo esquelético, as coisas dele, eles normalmente sofrem uma pequena alteração com relação ao nome. E a membrana plasmática, por exemplo, do músculo esquelético, ele é chamado de sarcolema, que é a membrana celular do músculo, e ela reveste exatamente a fibra muscular esquelética. Ela tem uma fina camada polissacarídica que contém muitas fibrilas colágenas. Essas fibrilas colágenas, elas são muito delgadas. E no fim da fibra muscular, ela vai se unir, ela vai se fundir com a fibra do tendão. Essa fibra do tendão, por sua vez, vai se unir com outras diversas fibras do tendão e vai formar o famoso tendão que a gente conhece, que interliga o músculo com o osso, beleza? Bom, continuando aqui, a gente vai observar agora essa imagem aqui, a partir daqui. A gente vai dar um zoom e vai observar o que de fato está acontecendo na miofibrila, lembrando que é a parte da fibra muscular. Inclusive, como eu já disse, cada fibra muscular ela vai conter de centenas a milhares de miofibrilas, na proporção de uma miosina para 2 actinas. Na verdade, cada miofibrila é composta por cerca de 1.500 filamentos de miosina, que são os filamentos que a gente chama de espessos ou filamentos grossos, para 3.000 de actina, que são os filamentos finos. Esses filamentos de actina, eles vão formar faixas claras, que são conhecidas como faixas I,
que a gente pode observar nessa imagem aqui. Essa imagem que é um corte de um miofilamento, como nós tínhamos visto anteriormente. Beleza? Lembrando, revisando, o miofilamento que forma a fibra e a fibra que vai formar o músculo. Tá ok? Nós também temos as faixas escuras nesse miofilamento. Essas faixas escuras representação exatamente dos filamentos de miosina, que são os filamentos mais grossos, filamentos mais espessos. Ela também é chamada de faixa A. Lembrando que existe uma superposição entre a actina e a miosina, na extremidade da actina. E aqui a gente observa nessa imagem. Aqui nós temos o disco Z. Esse disco Z, como você pode observar, ele está aqui e ele também está aqui. Este comprimento entre dois discos Z, que já está escrito aqui na verdade, é o que a gente chama de sarcômero. No início, vamos dizer assim, agarrado a esse disco Z, nós temos a actina, tanto desse lado quanto deste outro lado. Nós temos a actina se ligando a esse disco Z. Então a actina, ela manda essa proteína, né? Ela segue adiante para o meio do sarcômero e aqui neste meio nós temos exatamente a miosina. Então tem uma parte que a actina ela se superpõe com a miosina. E é exatamente essa parte que vai ser responsável pela contração. Porque uma parte da miosina se liga à actina e uma vai puxar a outra. Quando ela puxa uma a outra, observe que esse sarcômero então, ele vai diminuir de tamanho. Quando ele diminui de tamanho, é exatamente o que a gente chama de contração. É a contração muscular. É essa diminuição, é essa superposição entre a actina e a miosina com a diminuição do tamanho do sarcômero, porque os discos Z eles se aproximam um do outro. Como eu já disse, as extremidades dos filamentos de actina elas estão ligadas ao disco Z, que cruza transversalmente toda a miofibrila. E é exatamente este disco Z que dá o nome do músculo estriado, que a gente chama, né, de músculo esquelético estriado e músculo cardíaco estriado. Esse nome estriado, ou seja, ele não é liso, esse nome estriado vem exatamente desses discos Z, que são observados na microscopia. Então, ele dá essa forma, digamos que de estrias ao músculo na microscopia, e é por isso que a gente chama de músculo estriado esquelético. Beleza? Outra coisa que esse disco Z faz é que ele conecta uma miofibrila à outra. Então, ele, de fato, é o que une uma miofibrila à outra, formando, né, aquilo que a gente tinha visto anteriormente, que é a fibra muscular. Aqui, nós observamos uma pequena imagem que a gente poderia tentar imaginar como é que seriam os cortes transversais desse miofilamento. Esse miofilamento, se a gente cortasse aqui no meio, nós estaríamos basicamente vendo apenas a miosina. Se a gente cortasse mais aqui, nós estaríamos vendo basicamente a actina. A actina é uma outra coisa que a gente vai falar logo adiante, que é chamado de titina. Se a gente fizesse um corte aqui, nós estaríamos vendo principalmente a questão da actina e já poderíamos estar observando também a miosina. Neste lado, nós temos aqui, digamos, a aparência da miosina. Veja que vários filamentos de miosina eles se unem e a gente vê essa camada mais espessa, digamos assim. E uma coisa bem interessante aqui é que a miosina tem esta cabecinha aqui, esta ponte que vai formar logo em seguida a ponte cruzada. É com essa parte da miosina que vai se conectar com a actina e através dessa ligação, com o gasto de energia, esta molécula de miosina, essa parte da molécula de miosina, ela se mexe e a gente vai ter aquele encurtamento do sarcômero que a gente chama de contração. Mas, como eu já disse no começo da aula e já falei no meio também, é que essa parte com mais especificidades nós vamos ver na aula subsequente a esta. Beleza? E para finalizar essa, nós vamos comentar um pouco sobre aquela outra proteína que nós tínhamos falado anteriormente, que é a proteína chamada de titina. É uma proteína que não só tem um nome engraçado, titina ou titina, como você preferir chamar, ela também é uma proteína que tem um peso molecular de 3 milhões. Então é esta a proteína com o maior peso molecular que nós temos em nosso corpo.
E o que de fato faz essa proteína chamada titina? Essa proteína, ela basicamente forma um arcabouço para que haja ligação entre a quitina e a miosina. É ela que mostra, digamos assim, ela dá as bases estruturais para falar onde é que vai ficar a miosina e onde é que vai ficar a quitina. Uma outra coisa bem interessante, como a gente pode observar, essa titina ela se liga aqui diretamente com a miosina. Só que antes disso, ela tem esta aparência. Esta aparência que nós temos aqui é porque essa titina é uma proteína filamentar. E ela é um pouco como se fosse um mole. E aqui, na verdade, o que ela vai formar é como se fosse uma mola. É exatamente isso, uma mola. Então, quando há contração e há essa diminuição do sarcômero, essa mola ela é como se contraísse. Ela vem para cá e ela vem para cá porque o sarcômero diminui. E a quitina fica superposta à miosina. E quando a gente está com o músculo relaxado ou menos contraído, esta mola se abre e ela fica menos contraída. E falando um pouquinho das diferenças de nome, né, que a gente já tinha falado do sarcolema anteriormente com relação ao músculo, o líquido intracelular, que a gente chama de citoplasma, aqui nas miofibrilas, aqui na nossa fibra muscular, também recebe um nome diferente. Ele recebe o nome de sarcoplasma, que é o citoplasma da fibra muscular. Esse citoplasma ou esse sarcoplasma, ele é rico em magnésio, potássio e fosfato, além de um imenso número de mitocôndrias. Essas mitocôndrias elas ficam paralelas aos miofilamentos e elas são responsáveis por gerar a energia necessária para a contração muscular. Porque, como vamos ver, a contração muscular ela só ocorre através do gasto de energia. E energia é sinônimo de ATP. E quem fornece exatamente esse ATP é as nossas amiguinhas mitocôndrias. E também falando de nomes diferentes, e até para finalizar esse vídeo, nós também vamos ver que o retículo endoplasmático no músculo esquelético ele também recebe um nome diferente. Esse retículo ele é chamado de retículo sarcoplasmático. Esse retículo sarcoplasmático ele é muito importante porque ele que regula, armazena, libera e também faz a recaptação de cálcio e, consequentemente, se ele controla esse armazenamento e liberação do cálcio, ele está ligado diretamente com relação à contração muscular. Inclusive, fibras musculares que têm uma contração muito rápida, que dependem muito do cálcio, que dependem de uma grande quantidade de cálcio em pouco tempo, que é por isso que ele vai ter essa contração muito rápida, apresentam retículos sarcoplasmáticos muito extensos e retículos sarcoplasmáticos grandes. Por quê? Porque ele vai ter que ter uma grande armazenamento de cálcio e também uma grande e rápida liberação deste íon. Então, é basicamente isso. Essa aula é uma aula que a gente tenta entender a parte da anatomia fisiológica do músculo e na próxima aula vamos ver de fato como é que funciona essa contração, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado e antes disso aí, por favor, deixem os seus likes aqui nesse vídeo porque isso nos ajuda demais e nos incentiva a continuar fazendo vídeos e também para que outras pessoas que estejam procurando esse tema encontrem o nosso vídeo aqui no YouTube, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.